Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa aula, onde a gente vai conversar sobre mixagem subliminar, um assunto super interessante, um assunto muito pouco falado, mas ele é extremamente importante para quem já mixa, para quem está começando a dar os primeiros passos. Talvez isso aqui seja uma coisa um pouco difícil de acompanhar, mas para quem já tem alguma vivência nessa área, já mixa, já sabe fazer uma mixagem, já conhece as ferramentas e os processos, cara, esse aqui é o passo que você precisa seguir para conseguir entregar mixagens perfeitas. Bora então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês e daqui a pouco a gente volta para conversar mais, que a gente vai ter vários exemplos aqui. Vamos começar aqui falando sobre esse tópico aí, tá? E se é a primeira aula desse treinamento que você está assistindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Maria Mester, eu sou músico. Tá aí uma foto do dia em que uma das músicas, acho que a música que eu vou mais utilizar aqui nessa conversa, aqui nessa aula, foi gravada nesse dia aí, nesse momento. Essa é uma foto da gravação do disco, foi em 2007, da minha banda. Infelizmente ela não existe mais, mas felizmente eu tenho os multitracks. Então, tá trazendo para vocês um multitrack direto do ano 2007, gravado super ao vivo, com microfones super simples, e que mesmo assim teve um resultado incrível, um resultado muito fantástico, e que é um exemplo muito bom de como funciona, de como a gente pode usar a mixagem subliminar para criar mixagens perfeitas todas as vezes que a gente sentar para mixar. Bora lá então? Né? E me apresentando um pouco mais oficialmente, caso seja a primeira vez que a gente está se falando aqui dentro do curso. Meu nome é Maria Messer, eu sou bacharel em música pela FMG, eu tenho um mestrado em neurociências e um bacharelado em psicologia também. E é importante falar isso porque hoje a gente vai falar sobre música e sobre emoções. A gente vai falar sobre o nosso cérebro, como nós ouvimos, como nós percebemos a música, vamos falar sobre mixagem, vamos falar sobre diferentes aspectos da produção musical que envolvem psicologia, envolvem emoções, envolve sim, cérebro, envolve um monte de coisa e é super importante, pelo menos para mim é muito importante deixar bem claro para vocês que vocês estão falando com uma pessoa credenciada, alguém que pode falar sobre isso. Hoje em dia há uma profusão muito grande de conteúdos falsos, de pessoas que aprendem as coisas pelas metades, ensinam errado. E em relação aos tópicos que vão ser falados aqui hoje, vocês podem ter certeza que vai ser tudo tratado com a maior seriedade possível. Então, vamos lá? Bora começar? Bora começar. E a primeira ideia que eu quero trazer é que para criar mixagens perfeitas, você precisa pensar como um maestro e não como um mesário. Que eu quero dizer com isso? Qual que é a ideia aqui que eu quero trazer nesse início de conversa aqui? Por que o maestro? Como o maestro trabalha? Imagina o maestro regendo uma orquestra. O maestro está ali diante da orquestra e ao redor dele dezenas de músicos. Tem flauta, violino, percussão, piano, tem uma pancada de instrumento ali, né? E aí, o que que o maestro fica fazendo? Ele vai e fala assim: ô flautas, toca um pouquinho mais suave. Ó, percussão, toca mais firme. Ô violino, agora é assim, ó, mais pá, uá, é mais assim, não é pá, uau, uau, é mais suave com um crescendo, enfim. O maestro é uma pessoa que fica o tempo inteiro apontando esses detalhes, esse jeito como a orquestra tá tocando a música. Ele ouve todas as coisas, percebe todas as coisas e trabalha nessa nuance, mas sempre numa perspectiva de a sensação que aquilo causa e menos na coisa técnica. O maestro não fica assim, ô piano, Fá sustenido, tá? Você está tocando Fá. Não, o pianista sabe ler partitura, já tá lá, a nota já veio. Ele, não, ele vai falar mais assim, cara, esse acorde ele aparece, ele é mais leve, é mais suave. Não, essa montagem desse acorde é diferente, monta desse outro jeito aqui. Então é muito mais o como ele faz do que o que a banda faz. Porque o que a banda faz, ela vai fazer, já está escrito. O mesário, como o pessoal chama, que é a galera que trabalha com som, né, PA, monitor, show ao vivo e tal. Como que os caras trabalham? Chegou o sinal do bumbo, chegou o sinal da caixa, chegou o sinal da guitarra, chegou a voz. Ó, já tem vazamento, deixa eu cortar esse vazamento do bumbo. Deixa eu cortar isso. É tudo assim. Não tem aquilo assim, cara, como esse bumbo tá tocando, vamos fazer aqui um processamento para esse bumbo trazer uma emoção de uma coisa pulsante. Isso não é conversa de técnico de som, de PA de monitor, esquece. Os caras não trabalham assim. E aí, quando vem pro áudio, pra mixagem, a gente
começa a encontrar muitos problemas, porque muitas pessoas chegam com essa mentalidade. Mentalidade de, tantos dB, tanto isso, vamos cortar, atenuar esse compressor. Sua mixagem está com excesso de 400 Hz. A sua tá faltando a 1500, seu tá errado. Tá faltando high-end. Eu não estou sentindo low-end. Assim, sabe? Tudo muito técnico. E poucas vezes a gente vê as pessoas falando, cara, essa mixagem é interessante, essa mix que você fez, traz uma nostalgia na gente. Opa, opa. Quando chega nesse ponto, você está pensando como maestro. Quando você consegue trazer emoções para a mixagem, você pensou e agiu exatamente como maestro. Porque é isso que o maestro faz. Ele gerencia as emoções que estão ali na música a partir dos elementos que tem disponível, no caso, é a orquestra e os seus instrumentistas lá. Beleza? Toda mixagem perfeita ela está ancorada no efeito subliminar, que é o tópico dessa aula. A gente vai conversar sobre isso. Tem a ver com emoções, tem a ver com instinto, tem a ver com sensação. Então, o que eu estou te dizendo é que muitas vezes acontece meio que por acidente das pessoas chegarem e concluírem uma mixagem, e essa mixagem emocionar e ser incrível, ser uma coisa que as pessoas vão se identificar. Muitas vezes isso acontece por puro acidente, porque a pessoa que estava mixando não fazia a menor ideia do que ela estava fazendo. Ela estava simplesmente colocando as frequências, atenuando, cortando masking frequency e a margem dinâmica, e está masterizando menos 5 dBFS, ou menos 10, e está só na coisa técnica, não está sentindo, não está prestando atenção na emoção que está fluindo ali. E aí fica muito difícil controlar essas sensações, essa resposta emocional que a gente tem, que o público vai ter, sem que a gente se posicione de uma forma emotiva, por assim dizer, ou seja, de uma forma onde a gente usa as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos instintos como guias para conseguirmos criar as mixagens perfeitas. Essa é a ideia, essa é a proposta dessa aula, é exatamente isso que a gente vai conversar aqui, como que a gente cria isso, e aí ao longo das reuniões que a gente vai ter aqui no Bora Mixar, nas nossas reuniões ao vivo, a gente vai treinar, 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 e eu vou poder ajudar cada um de vocês individualmente, né? Lógico, dentro do contexto do grupo, ali na reunião, que é uma reunião com horário fixo para o grupo, mas enfim, a gente pode dar uma trabalhada nisso para que você consiga perceber isso também, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui é uma coisa um pouco mais teórica, mas que lá na prática, nas nossas reuniões ao vivo, a gente vai treinar muito isso, para você ficar bem craque nisso daí, e aí, meu amigo, minha amiga, você pode preparar que você vai subir para um próximo nível. É isso que vai acontecer. Então vamos lá, vamos falar sobre música e emoções. Vamos começar a parte um pouco mais teórica e no meio dessas teorias todas que eu vou falando aqui, eu vou colocando exemplos, tá? Eu vou exemplificar as coisas que eu vou mostrar aqui para ficar bem fácil de entender. Então, a gente está falando sobre mixagem subliminar para você mixar como mestre. Essa é a ideia. Vamos lá. Qual que é a ideia central? Nós, do ponto de vista psicológico, nós temos três estratos, três constituintes. Um constituinte instintivo, um constituinte social e um constituinte que a gente chamaria racional, mental, intelectual, espiritual, místico, o que você quiser. Existe algo que é do mundo das ideias, mais racional, algo que é do nível das regras sociais, do convívio, dos afetos, das famílias, dos amigos, etc., que é o social, e algo do instinto. Por exemplo, vou te dar 3 exemplos. Você está morrendo de sede, muita sede, e aparece um copo d'água na sua frente, você vai querer beber. Você não vai pensar, eu vou. Pode até ser que você comece a refletir muito sobre se vale a pena ou não tomar aquela água, se é uma água boa ou não, etc. Mas dependendo da sede, você vai, na sua cabeça, vai ficar bebe, bebe, bebe esse trem, toma esse negócio aí, vira esse copo logo, você tá com sede. Isso é instinto. Ao mesmo tempo, você pode pensar, poxa vida, eu tô aqui tomando essa água, mas eu vou tomar água aí, o meu filho vai ficar sem. Poxa, eu vou matar minha sede e meu filho vai ficar sem água. Então a gente já saiu do nível instintivo e passou para o nível social, um nível onde tem outras pessoas. Ou então, poxa, será que é correto uma pessoa da minha, do meu, tomar, uma pessoa da minha classe social tomar essa água, uma água suja, água da torneira, enfim, será, como é que as pessoas vão ver?
Sabe, como é que a sociedade, como é que meus amigos vão me ver se eu começar a beber essa água aqui, ao invés de beber cerveja? Porque todo mundo bebe cerveja lá no grupo, eles não pedem água. A gente não vai no bar e pede uma água mineral, a gente bebe cerveja, então. Como é que eu vou pedir uma água? Então você vê, existe o instinto, mas existe um nível de decisão, de tomada de decisão, que tem todas essas regras sociais, que tá meio que lidando com esse instinto. Existe ainda um terceiro nível, que é o nível racional. Por exemplo, nesse mesmo exemplo, a pessoa fala: Poxa, a gente não pode tomar essa água, porque essa água não foi filtrada. Quem me garante que essa água aí não tem um micro-organismo que pode fazer mal? Ah, olha, eu não vou tomar água porque eu estou num bar e eu não tenho dinheiro para pagar. Eu estou morrendo de sede, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Se eu pedir água, como é que eu vou pagar a água? Não tem. Então você vê, tem a questão da causa e consequência. Eu estou fazendo isso e a consequência vai ser aquilo. Estou fazendo aquilo e a consequência vai ser outro, que é o nível racional. Então você vê que esses três níveis, eles afetam a nossa tomada de decisão o tempo inteiro. Em alguns momentos pende para um lado, em outros momentos para o outro, mas a nossa tomada de decisão ela é sempre mediada por esses três. É muito difícil os três não estarem juntos. Apesar de que, como eu disse, eles podem aparecer em, em concentrações diferentes. Por exemplo, a pessoa pode dizer, cara, quer saber? Essa água não é filtrada, é água da torneira. É seguinte, eu tô morrendo de sede. Ó, eu vou tomar mesmo. Ou seja, o racional tava lá, ela sabe que a água não é filtrada e tudo mais, sabe os perigos disso, sabe? Mas ela tá tomando, porque o instinto tá falando mais alto. Então, ao mesmo tempo que existem decisões que a gente toma e que as pessoas tomam, que são decisões que ela nem percebe que ela toma, nem faz ideia que ela tomou aquela decisão. Exemplo, você tá numa palestra, uma palestra, tal, você prestando super atenção, de repente começa terremoto, ou de repente houve um barulho de um tiro, alguma coisa de um tiroteio, cara, você vai esconder muito mais antes de perceber que você vai esconder. Quando você se der conta, você vai estar escondido embaixo de uma mesa. É rápido, você não vai pensar, ó, tiroteio. Ó, tiroteio, pode ser que eu seja atingido. Olha, se pode ser que seja atingido, não é bom ser atingido. Então, de repente, a melhor ideia é eu me esconder. Não, é rápido. Você ouviu o barulho, você já tá fugindo. Quantas vezes, às vezes cai um copo em casa, você, ai meu Deus, você dá um grito, você fala, cara, é só um copo, velho, calma, calma. Então, existem ações instintivas que elas tomam conta e fazem a gente agir. Existem ações instintivas que a gente vai moderando, né? Puta merda, eu tô morrendo de vontade no banheiro. Você não fala, sai fora. Você fala, com licença, eu posso ir no banheiro? Com licença, onde fica o toalete? Ou seja, você vê, você não sai fazendo as necessidades ali onde você estiver, você não sai correndo e deixa a pessoa falando sozinha e vai no banheiro porque você tá com vontade. Tem todo um processo de mediação desse instinto. Então, a gente sempre tem esses três. E se a nossa vida é assim, por que que as mixagens têm que ser diferentes? Me diz, o que que leva você a acreditar que a nossa tomada de decisão quando a gente está mixando é diferente disso que eu falei aqui? Ou que a percepção, a receptividade do público às músicas que a gente faz na mixagem, ela seja mediada por outros fatores que não sejam esses? É isso. Então, quanto mais a gente entender esse aqui, essa que eu acabei de falar aqui, essa parte, cara, mais fácil vai ser a gente começar a buscar as ferramentas para colocar isso numa forma de música, numa forma musical. Essa é a ideia, essa é a proposta. Vamos treinar um pouquinho aqui para a gente ver como é que funciona? Imagina que o dia que você conhecer uma pessoa que você gosta muito. Pronto, você já imaginou, não precisa nem forçar. Pode ser um amigo, parente, mãe, pai, filho, sei lá, uma pessoa que gosta muito. O dia que você conheceu a pessoa. Primeiro dia que vocês encontraram. Pô, rapidinho você vai me falar, pô, foi assim, foi tal lugar. É rápido. Quando a gente tá falando de afetos, de emoções, dessas sensações, cara, isso é super ultra rápido. Agora, olha isso aqui, ó. Descreva literalmente os mínimos detalhes da roupa que essa pessoa estava usando quando você conheceu. Haha. Agora você vai demorar. Agora vai ficar assim. Deixa eu lembrar. Foi dia tal. A gente estava em tal lugar. E essa pessoa, você vê, cara, o tanto que a gente demora para elaborar raciocínio. Então, quando a gente tem uma tomada de decisão fundamentada
puramente em aspectos racionais, vai demorar, vai enrolar, vai aparecer. É o famoso procurar um chifre em cabeça de cavalo. Isso vai acontecer. Porque a gente vai analisar e a análise vai reanalisar, e analisando, reanalisando, e analisando, existe um outro lado, existe um outro ângulo, e de repente é isso. E vamos ver essa outra aqui, mas esse nível não é isso, mas fulano faz de outro jeito. Enfim, cheio de mimimis aí. Quando a gente trabalha tomando decisão num nível emocional, num nível mais instintivo, é rápido, cara. É isso aqui, ó. Tá soando bonito. Calma, deixa eu colocar. Pronto. Consegui que esse instrumento aqui soasse. Pronto, é isso que eu quero que esse instrumento soe. Eu quero nessa mix que esse piano soe assim. Eu não quero de outro jeito, eu quero desse jeito. Pronto. Eu quero que essa voz seja desse jeito aqui. Beleza, você sente isso. Não é uma coisa analítica, né? Por quê? Quanto mais instintivo a gente age, mais rápido a gente é. Mas a gente tem que tomar cuidado que toda decisão instintiva ela é imprecisa. Ela não é muito exata, ela é imprecisa. É aquela história que eu falei. Cai um copo, você dá um grito, um gritão. Você fala, velho, pra que você tá gritando? É só um copo que quebrou. É, a reação instintiva é rápida, imprecisa. A reação racional, ela é lenta, demora, mas ela é precisa. Ela dá o valor a certas coisas. Então, o que eu proponho é a gente treinar essas três coisas o tempo inteiro quando a gente estiver mixando, para que a gente consiga realmente tomar as decisões mais acertadas durante a nossa mix, a nossa produção, o nosso arranjo, etc. Né? É isso. Então, a gente vai ver a partir de agora alguns exemplos de tudo isso que eu estou falando, e em meio aos exemplos eu vou aprofundar um pouco mais essa teoria para você entender como é que esses conhecimentos podem ajudar a gente a criar mixagens perfeitas. Então, para a gente seguir, você vai precisar estar usando um fone de monitor, um monitor de referência, um fone de ouvido bem legal, um fonezinho muito simplesinho, pode te enganar, pode trazer resultados que não são tão precisos, porque a gente vai mostrar aqui, e você vai precisar de um fone mais legal, enfim, uma caixa de som bacana, porque a gente vai falar de muitas nuances, de muitas coisas, muitas nuances, né? Muitas coisas que são super, super delicadas. Bora lá então. Então vamos lá, vamos começar. Primeira ideia, eu vou trazer três leituras aqui desse mesmo fenômeno, dessa interface entre as emoções e o pensamento e a música. Três leituras diferentes, três abordagens. Vamos começar fazendo justa menção ao velho Freud, que criou a famosa psicanálise, trazendo a ideia do consciente e inconsciente, ou seja, o que você ouve e o que essa sensação causa, essa ideia. Olha só, dentro dessa teoria, desse pensamento, é como se nós fôssemos esse triângulo inteiro aqui, ó, que eu estou marcando, tanto a parte escura aqui quanto a parte mais clara, tá? Essa pontinha aqui que está conectada aqui de uma forma até exatamente como é, de uma forma imprecisa, essa pontinha clara aqui, ó, é a nossa certeza, é a nossa análise, é tudo quanto é lógico e racional acontece aqui, ó. Porém, a gente é isso tudo, a gente é essa pontinha mais essa outra parte enorme aqui, ó. Essa é a ideia por trás da teoria psicanalítica. Um exemplo fácil para a gente poder passar por um exemplo musical. Por exemplo, a gente precisa almoçar, todo mundo sabe. Então está aqui, ó, essa certeza, essa ideia. Olha, gente, é interessante almoçar. Se uma pessoa falar, cara, tem 10 dias que eu não almoço, fala, por quê? É uma coisa que é uma certeza. A gente tem essa crença, a gente tem esse pensamento, é aqui em cima. É isso aqui. Beleza, bora almoçar. Arroz, feijão e uma batata, por exemplo. O que que acontece? Vão ter pessoas que vão colocar primeiro o arroz, depois o feijão por cima. Tem pessoas que vão colocar o arroz de um lado, o feijão do outro. Tem pessoas que vão misturar tudo. Todo mundo está comendo a mesma caloria, é o mesmo almoço, a mesma coisa, só que cada um de uma forma diferente. Então a manifestação do inconsciente não é de coisas que a gente secretas assim. Até que é, mas é menos. O inconsciente se manifesta muito mais através do modo como a gente faz as coisas. Grava aí se você vai dominar esse assunto para sempre. É o modo como a gente faz. Então existem pessoas que falam muito rápido, estão falando assim, pessoas que falam lentamente. Existem pessoas que falam com drama, tudo é dramático, tudo é o fim do mundo. Tem pessoas que falam como se tudo fosse muito fácil, inconsciente. É o que ela não percebe que ela está fazendo. Ela muitas vezes não percebe que ela está falando rápido. Ela fala, estou falando normal. Não, você está falando rápido. Não, eu tô falando lento.
Não, você não tá falando lento, não, você tá falando rápido, por aí vai. Então, o inconsciente, ele são todas essas impressões que a gente tem das coisas, enquanto o consciente é o que a gente percebe das coisas. Ari, me dá um exemplo musical? Lógico, a gente vai dar um exemplo musical agorinha. E para isso, vão entender isso aqui, ó. Por exemplo, por que que tanta gente detesta música funk? Esse funk da periferia, funk carioca, etc. Por quê? Porque eles entendem o que está cantado. O que que é o principal argumento das pessoas que não gostam de funk? Música pornográfica. Existe um acorde pornográfico? Difícil. Mas existem palavras ali, frases que são cantadas na música que incita ali, às vezes, consumo de droga, pornografia, um monte de coisa, né? Ou seja, a pessoa consegue ter raiva daquilo porque ela percebeu, porque ela ouviu, porque ela entendeu. Se fosse um blu, 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 a letra fosse assim, a pessoa me falar que música louca, música de doido e é isso aí. Não ia ter ódio. A pessoa percebe. Por que que ela percebe? Porque a voz está muito clara. Por que que a voz está clara? Porque ela foi mixada assim. Então, quanto mais a gente traz a letra de uma música à frente, a voz, o canto, a cantora, o cantor, quanto mais a gente recorta essa voz desse artista, mais aquela mensagem vai ficar clara, mais a parte racional vai ficar energizada, esse pedacinho aqui. Porém, isso tem um grave problema, que o racional é ligado no emocional, e nós somos muito mais emocional do que racional. Isso é um fato, isso é uma coisa, a gente é assim que a gente funciona. Então, quando a pessoa começa a concentrar demais a atenção só na letra da música, recortando a voz, deixando a voz nítida, a pessoa falando tudo, dicção perfeita, e vai colocando a banda em volta, ela está condicionando aquela música àquela mensagem. É essa a ideia? É assim que o artista quer ser visto? O artista quer ser reconhecido porque fala a favor de droga? Ou ele quer ser visto porque ele tem um som, uma batida, tem uma viola, tem uma sanfona? Qual que é a pegada? A pessoa quer ser vista assim, pô, é a menina que só canta música de traição. É só traição? Ou é uma pessoa que tem algum clima ali, uma coisa diferente? Alguma coisa que tem, às vezes, um solo, tem uma melodia, tem alguma coisa mais musical ali? Essa é a questão. Quando tem uma letra menos evidente, esses estímulos emocionais eles são mais fortes, a gente é mais susceptível à emoção. Então, o erro comum das pessoas tentarem transmitir emoção colocando a voz muito destacada. Isso não acontece. A não ser que essa voz esteja cantando uma melodia de uma forma muito genial, de uma forma muito expressiva, de uma forma extremamente bem feita, o que é raro. Normalmente, quem dá o tom emocional da música é a parte instrumental. Ponto, é assim que funciona. Por isso que existe música sem voz e é tão admirada por pessoas que ficam lá se deliciando com isso, de música instrumental, música erudita, é assim. O jazz é assim. Música onde o emocional fala muito mais alto que o racional. Não existe um ponto de direção, ou seja, a música não fala que lindo dia, que lindo sol. Não, não tem nada disso, são acordes e notas. Então, esses acordes e notas, a emoção é menos preciso. Lembra que o racional é bem preciso, é diretivo, enquanto o emocional não é tanto. Quando existe uma mixagem onde existem sons e efeitos fortes, uma letra menos evidente, você está trazendo um instinto. É o que acontece no rock, é o que acontece no axé, é o que acontece muitas vezes no funk, porque o funk tem letra, falando lá, sei lá, de maconha, qualquer coisa que estão falando, a gente fica brisando, qualquer coisa do tipo aí, e do outro lado tem tu tá ti tu pá tu pá, tem a levada, ou seja, instinto puro, bateria, desperta instinto, vontade de mexer, de correr, de querer fazer as coisas, de sair, e a letra falando, direcionando esse instinto, direcionando essa ação. E aí muitas pessoas sentem essa batida, e no que elas sentem a batida, ela fala, cara, eu não quero isso. Eu não quero sentir isso, eu não quero ser direcionado a isso. E aí elas passam a ter ódio. Que ela fala, pô, tem um negócio que tá involuntariamente mexendo comigo, tá me fazendo dançar, querer mexer e tal. Mas olha o que esse cara tá falando, eu não quero. É uma incoerência que surgiu, uma incongruência que faz a pessoa falar, cara, eu não quero, eu tô incomodado, eu não gosto, eu não quero, e sai fora. Então, é muito importante quando a gente está mixando, a gente ter essa noção de que o ritmo, coisas percussivas, é
traz o instinto. Ou nem precisa ser um som sem afinação definida, tipo bateria, né? Pode ser, por exemplo, um riff de guitarra. Vê um exemplo na música Smoke on the Water, do The Purple. O que é a parte mais importante da música? A letra? Não, é o riff. Pam, 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 param. É isso aí. É isso que conta. Isso é instintivo. Isso é um ostinato, isso é um riff, isso é uma melodia que repete muito, isso é um ritmo. Cara, isso é importante para que esse instinto fique super estimulado. Super, super estimulado. Esse instinto vai ficando cada vez mais estimulado, essa é a ideia, tá? Vamos dar um exemplo para a gente sair do puro lógico racional. Vamos dar um exemplo aqui para a gente entender. Vou pegar aqui um exemplo. Eu vou trocar aqui, ó. Eu vou colocar esse aqui, ó. Tá aqui um mixagem super simples, tá? Super ultra simples. E a gente tem aqui alguns canais, tá? Super simples, não tem nenhum processamento acontecendo aqui, não tem nada acontecendo aqui. Eu tenho aqui um VCA que abaixa a banda, tá vendo? No que eu vou até aumentar, que eu acho que é mais fácil. Eu consigo abaixar e aumentar o ganho do fader aqui da banda, não da voz, é o do lado, é esse aqui, tá? Eu consigo aumentar e diminuir a banda toda, e eu vou manter aqui a cantora no zero, tá? A cantora vai continuar no ponto inicial. Repara, vou pegar um trecho aqui que ela canta. Repara o seguinte, repara que vou deixar um loop aqui acontecendo no trecho onde ela canta, tá? Pra ficar fácil aqui, ó. Daqui pra cá. Beleza. Repara que à medida em que eu vou abaixando a banda, tirando a banda, vai abaixando, abaixando, abaixando a banda, como é que o que ela fala começa a fazer muito mais sentido e fica uma coisa que a gente vai entender o que ela tá cantando. Quando a gente vai trazendo a banda, o que ela vai cantando começa a ganhar um outro significado. Repara só que interessante. Vamos lá. Eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é ser meu coração. Percebeu que interessante? Quando a gente deixa a voz totalmente livre aqui, o que acontece? A gente começa a entender o que ela está cantando. Obviamente, a gente está entendendo cada vez mais o que ela está cantando, o que ela está falando e tal. E a gente fala, que legal, é aquela música do Vitor e Léo com a Paula Fernandes, que interessante, e fica por isso mesmo. Que interessante, ela está cantando a música do Vitor e Léo, que bacana. Quando a gente começa a trazer a banda com arranjo, essa banda tem uma pegada diferente, tem sopro, tem um monte de coisa, tem um monte de referências ali, que vão fazer, poxa, é a música do Vitor e Léo, ou seja, racional continua ali, você entendeu o que é. Mas olha o que ele fez com a música do Vitor e Léo. Olha o que tem aqui em volta, olha como é que envolveu esse negócio. Olha como é que trouxe essa música numa outra roupagem, numa outra pegada, num outro jeito. Repara como é que tá diferente. Como é que, poxa, tem uma sensação diferente, tem uma coisa diferente aqui. Essa é a ideia. Então, existe um ponto de equilíbrio onde você vai perceber os dois. A partir desse ponto, ou a banda fica acima do cantor, ou o cantor fica muito acima da banda. Ou a letra vai ficar muito presente, ou a letra vai ser secundária no processo. Vamos achar um ponto aqui onde fica tudo equilíbrio pra gente continuar, quer ver? Com você, tanto faz. Não diga não precisa. Eu digo que é preciso. Ok, é aqui. Vamos fazer um outro exercício aqui. Que a gente vai pegar agora a bateria e eu vou aumentar e diminuir a bateria, que é um elemento percussivo aqui. Você vai perceber como é que vai ficar mais pulsante, vai ficar mais vivo, vai ficar uma coisa um pouco mais do instinto. Como é que a gente vai ter a impressão, inclusive, que a cantora tá cantando com mais ênfase
E à medida que eu for tirando essa bateria, como é que parece que ela vai ficando mais relaxada. Saca só que interessante. A gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa. Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga, não precisa. Bem interessante, né? É muito interessante como é que essa estimulação, né? Como é que a gente vai percebendo as coisas, né? Como é que a gente percebe a música, como é que é a nossa percepção de uma mixagem, por exemplo, como é que ela é alterada por uma coisa tão simples. Você vê, não tem nada aqui. Eu posso abrir aqui e te mostrar, não tem absolutamente nada. O único plugin que temos aqui é o Sound ID da referência para o meu fone, para eu corrigir a calibração do fone, para eu ouvir o fone com uma resposta mais plana. Mas processamento zero, não tem nenhum equalizador, não tem reverb, não tem nada. Zero processamento. Simplesmente mudando aqui a posição do fader, que inclusive é o primeiro passo em toda a mixagem. Todo mundo começa mixando, posicionando faders. E eu estou te mostrando como é que você pode tomar decisões na hora de fazer isso. Fala, poxa, se eu pegar essa cantora e no fader já, só que no fader eu deixar ela mais alta, a mensagem ali vai ficar mais forte. Se eu pegar essa cantora e colocar ela alta, mas só um pouquinho mais alta, mas a banda muito presente, é uma outra pegada. Se eu pegar essa bateria e deixar tum, pá, bem firme, é uma ideia. Se fica tum, pá, um negócio mais discreto, mais no cantinho, outra pegada. Se esses sopros abrem para lateral, direita, esquerda e abre o estéreo dele todo aqui, é uma pegada. Se tá todo mundo no meio, outra pegada. Tudo isso influencia. Então, por isso que a gente fala que é importante que você conheça bem essa questão que a gente está mostrando aqui. Né? Deixa eu voltar aqui no slide anterior, que é o seguinte. A gente entenda bem isso, que o que a gente percebe, o que a gente analisa é só essa pontinha. O que a gente sente, o que a gente traz de referência, de lembrança e tudo mais, é muito mais forte, muito mais importante. Vamos passar para frente, vamos ver uma segunda leitura aqui, uma segunda pegada aqui, uma segunda abordagem, por assim dizer, que é uma outra leitura do mesmo tópico. É uma outra abordagem, né, do mesmo tópico. A gente vai falar sobre atenção e sobre estimulação subliminar, beleza? Que a gente está dizendo o que você percebe e o que essa sensação causa. E para isso a gente vai fazer um exercício super rápido e eu preciso que você fale, pelo menos para você aí rapidinho, qual a cor das palavras que eu vou te mostrar a seguir. Por exemplo, aqui a palavra atenção está escrita em vermelho e a palavra subliminar escrita em azul. Então, você diria vermelho, azul, ok? Fala qual que é a cor das palavras que eu vou te mostrar a seguir o mais rápido que você puder, ok? Bora lá. 3, 2, 1, bora! Conseguiu? Rapidinho, palavras fáceis de ler. Vamos tentar de novo? 3, 2, 1, falando a cor da palavra e não o nome dela. Conseguiu? Vamos tentar uma outra sequência, vamos ver se fica mais fácil. Mesma coisa, vem falar a cor da palavra e não a palavra que está escrita, ok? Vai lá. Conseguiu? Conseguiu ver as cores aí das palavras? Vamos passar para o próximo? Vamos lá de novo? Para a gente fechar? Conseguiu falar as cores? Conseguiu prestar atenção? Sim? Não? Olha só que interessante isso aqui. Quando eu coloquei a palavra azul escrita em verde, a palavra amarela escrita em vermelho, a palavra preta escrita em azul, eu estou gerando um chamado estímulo incongruente, ou seja, você lê azul, rapidinho você bate o olho, lê o azul, bate o olho, amarelo. Só que eu estou pedindo para você falar a cor, e para você falar a cor é mais lento do que você falar a palavra, porque a gente tem mais costume de falar palavras do que cores de palavras. Então, você vai ler azul e vai ter a tendência a falar azul, só que você lembra
O Ari pediu para eu falar a cor. Aí você fala, não, não é azul, é verde. Aí você vai falar, ok, vou falar verde. No que você está pensando em falar verde, seu olho já leu azul de novo. Você vai falar azul, não, é verde. Você fica esse conflito, é chamado estímulo incongruente. Se tudo fosse certinho assim, azul escrito em azul amarelo, você fez rapidão, passou. Passou e tá passado. Passou e foi. É o chamado estímulo congruente. Mas como tá trocado, aqui onde está esse aro branco aqui, ó, é onde fica a sua atenção. A sua atenção fica concentrada aqui. É aqui que você está prestando atenção o tempo inteiro, enquanto você está tentando resolver esse problema aqui, esse impasse entre essas cores e essas letras que estão aqui. É o chamado estímulo incongruente. Isso aqui vai fazer com que você se lembre desse exercício que a gente acabou de fazer por um bom tempo. Enquanto você tivesse feito isso aqui, você ia esquecer rapidinho. Rapidinho, você... Ah, beleza, normal. Ele pediu para fazer um lance lá de falar a cor das palavras e só. É isso aí, passou batido, já foi. Como que isso acontece na música? Vamos pegar um exemplo aqui também? Vou pegar aqui um exemplo para a gente entender isso numa situação de mixagem mesmo, tá? Posso até voltar aqui para a tela. A gente vai trabalhar com duas músicas, você vai ver que já foi analisado aqui o loudness dela, elas estão bem parecidas, tá? Tem um dB ou meio dB de diferença na RMS de uma para outra. É bem parecido aqui, tá vendo? É bem próximo aqui. E as duas a gente está passando pelo mesmo limiter. Então, o mesmo Brickwall limiter que esse aqui é o mesmo para as duas, tá? Então, a questão de ganho, mesma coisa. Elas estão o mais perto possível em níveis de volume. Então, a diferença de volume aqui não é considerável, tá? A gente vai considerar a questão do que cada uma causa quando a gente está ouvindo a música. Beleza? Vamos ouvir o primeiro caso e depois o segundo caso. Tá? É a mesma música mixada de duas formas diferentes por mim. Vamos lá. E nunca mais apagar. Ontem eu quis sentar do seu lado e ver o tempo cair tão invariado. Beleza? Segundo. Motivo feliz e nunca mais apagar. Ontem eu quis sentar do seu lado e ver o tempo cair tão O que é que tem de diferente da primeira para a segunda? Repara o timbre do piano, o timbre da voz na primeira. É piano com timbre de piano, voz com timbre de voz. Olha só. motivo feliz e nunca mais apagar. Ouve a segunda. Motivo feliz e nunca mais apagar. Ou seja, primeiro caso, timbre igual. Voz com timbre de voz, piano com timbre de piano. Estímulo congruente. Bonito? Muito bonito. Muito perfeito. A gente sente calmo. Mas essa situação faz a gente esquecer isso muito rápido. Faz essa música passar batido. Faz as pessoas não se lembrarem dela. Elas vão esquecer essa música no próximo postagem no Instagram que rolar. E vai depender de letra. Vai depender de deixar a letra muito nítida. E a letra sozinha não traz emoção nenhuma, porque precisa da banda. Mas, enfim... Longo problema. Segundo caso, estímulo incongruente. Piano com som esquisito, voz com som esquisito. Porém, aí vem um truque. Não é a música toda, você viu. Em determinado momento é completamente desfeita aquele cenário da voz esquisita com um efeito e o piano com um efeito esquisito. Essa coisa incongruente. Se a gente começa a ouvir a voz e ouve o piano e fala, cara, tem um negócio nesse piano, tem um negócio nessa voz, tem um negócio esquisito, tem um negócio... A gente fica meio instigado naquilo e a nossa atenção a gente começa a prestar cada vez mais atenção naquilo que está incomodando a gente. É a questão do funk, porém no outro nível. Por quê? Lá tem voz com timbre de voz, sample com som de sample, por aí dizer. Porém, a pessoa está sendo impelida a dançar, a pular, a se envolver com aquela música, e tem uma letra que está trazendo uma mensagem que para muitas pessoas é completamente aversiva. Então você cria um estímulo incongruente ali no todo daquela produção,
que façam que as pessoas comecem a se lembrar daquilo e daquilo e daquilo. Pergunta, qual música que você mais... Pior música que existe? Funk. Pode reparar, o pessoal vai falar imediatamente. Qual a música mais feia que você já ouviu? Funk. A pessoa lembra. Por quê? Estímulo incongruente, assim, incômodo, faz as pessoas se lembrarem por muito tempo. Situação relaxada, relax, tudo bonitinho, tudo equilibrado. Uma mixagem que tem todos os instrumentos perfeitos, todo o timbre maravilhoso, tudo equilibradinho, panorama. Cara, as pessoas vão esquecer dela assim, ó, muito rápido. E como eu disse, é preciso um negócio que no caso do teste de Stroop é essa cruzinha branca aqui, ó, que é um distrator, faz o seu cérebro eliminar da memória de curto prazo o estímulo anterior. Você tá vendo isso aqui, aparece a cruzinha. A cruzinha tira da sua cabeça essa imagem aqui, ó. Você estava olhando essa imagem e agora aparece essa. Então ele limpa meio que a sua memória. E aí ele te prepara para um próximo estímulo. Tem isso nessa mix aqui? Tem. Houve a entrada da primeira versão e depois a entrada da segunda versão. Tenta sentir qual é a diferença, qual das duas está te conduzindo mais, qual das duas que está te pegando e te levando melhor pelo que a letra está dizendo, se é a primeira ou a segunda. Vou pegar um pouquinho antes aqui, ó. Um motivo feliz e nunca mais apagar. Ontem eu quis sentar do seu lado e ver o tempo cair. Vamos lá, segunda. Quis deixar desenhado um motivo feliz e nunca mais apagar. Ontem eu quis sentar do seu lado e ver o tempo cair. Bem legal, né? É bem interessante como é que essa segunda versão, ela prende um pouco mais, ela cria uma ambiência, cria uma atmosfera, cria um clima que te deixa ali, que vai te guiando. Enquanto a primeira, ela traz os elementos, simplesmente trouxe elementos. Bateria com som de bateria e tudo mais, mas trouxe os elementos. Não tem ali um guia, um lead, algo que te guie. E aqui na segunda versão tem. Então essa entrada, quando vem o baixo assim, pum, ele vai abaixando. Ele vai tirando, ou seja, vem um som totalmente diferente, tá? Um som agudo, meio médio, né, de voz, um som de voz meio abafado, meio com efeitos estridentes, um negócio meio ruídos e tal, e entra um som super limpo, com muito grave, peso, envolvente, ou seja, um contraste absoluto. E existe uma automação aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco, na entrada dessa música. Repara como é que o baixo entra, vai abaixando, ele não é repara, ele vai abaixando gradualmente à medida em que a música vai acontecendo, ó. Ontem eu quis sentar do seu lado e ver o... Pegou? Deixa eu fazer de novo, vou fazer nesse aqui primeiro, e você vai entender, vai entrar entrou a banda toda aqui, ou seja, entrou gente para competir com a voz. Tava a voz e tal, belezinha, ok, dando seu recado. Entrou a banda aqui. Então a voz tem que ficar aqui, né? E aí fica a banda aqui. No outro caso, não, tava a voz meio sem... fazendo a gente sentir, puxa vida, essa música assim mesmo, essa voz assim mesmo, essa cantora, enfim, esse efeito, que coisa, não era para ser uma coisa bonita, então aí de repente vem uma banda e envolve e sobe. É como se eu envolvesse e elevasse. Essa é a ideia. Envolve e eleva e coloca, cara, vou te subir, vou te elevar, vou te colocar no alto para todo mundo te ver. E no outro caso, não, tá aqui e aparece gente competindo com a voz. Repara como é que vai entrar o baixo, a bateria, e no outro vai vai assentando ao redor da voz. Repara a diferença. Esse aqui não tem nada disso, não. Sentar do seu lado e ver o tempo cair. Segunda versão. Ontem eu quis sentar do seu lado e ver o tempo cair. Veio e vai assentando,
né? Cria um contraste muito interessante, inclusive pela letra, pela entonação, pelo tipo de texto que está sendo falado. Cara, tem um monte de elementos aí que esse acolhimento que dá essa sensação desse tum, tá, vai acolhendo, vai assentando, vai colocando, é muito interessante, né? Parte daquela ideia de uma pessoa que estava sozinha, falando alguma coisa difícil de falar. Ontem eu quis metade do quadro, e, enfim, metade só, né? Enfim, aquela eu estou sozinho e de repente, não, você não está sozinho, não. Tem a gente aqui, a gente está aqui com você, a gente vai envolvendo. Então você para como é que essa entrada desse baixo, essa automação, como é que ela vai fazendo essa coisa de ficar sentando em volta ali, né? Que é a ideia, né? Esse é o ponto. É exatamente o papel desse negócio aqui. É exatamente isso que a gente fez, usando uma automação no baixo. Poderia ser feito de N outras formas. É interessante quando a gente fala de estímulo subliminar, porque a sua atenção está concentrada aqui, ó. Mas você está sendo influenciado por o que está aqui em volta também. Então, em alguns momentos, eu coloquei 4 cruzinhas aqui. Tá vendo? Que eu pedi para você falar o mais rápido possível. Olha o que aparece aqui, ó. 4 cruzinhas. Aparecem 4 cruzinhas aqui. E aí depois essas 3 cruzinhas aqui, ó, perto da sua visão. Mas a sua visão está tão concentrada nisso aqui, em resolver esse estímulo incongruente, eu consegui captar a sua atenção tanto aqui, que você não está percebendo esse daqui. Onde que tem isso na música? Simples. No início aqui, nessa segunda versão, tem esses efeitos, essa coisa incongruente, esse som distorcido, esse negócio que associado à voz, que é o que a gente mais ouve, é o mais importante para nós. E a gente fica, cara, eu quero resolver, eu quero entender, eu quero conseguir entender essa voz. De repente, entra um baixo, você não percebe. Se eu não chamasse a sua atenção, que tem essa automação de volume no baixo, talvez você não percebesse. Mas você ia sentir que as coisas vieram assentando ali ao seu redor, que as coisas vieram em volta da voz, sentindo mais acolhido, sentindo mais quente, mais harmônico. Você vai sentir isso, mesmo que você não entenda isso. Por isso que a gente fala que é um efeito subliminar. Vamos seguir, vamos falar sobre um outro caso, aqui, um outro exemplo. A gente vai falar sobre a cognição e o nosso corpo, essa interface mais física, né? Mais física. A gente falou de consciente, inconsciente, um negócio super abstrato. A gente falou sobre estimulação subliminar e atenção concentrada, uma coisa um pouco mais tátil. Assim, a gente vai falar agora de uma coisa super física, fisiológica, né? Que a gente está falando aqui, por exemplo, das vias auditivas. E por que você está falando isso? Aí eu vou dar exemplos disso, tá? Olha só, aqui é um órgão chamado cóclea que fica dentro do nosso ouvido e é esse órgão aqui que permite que a gente perceba os sons. A gente ouve sons por causa dessa estrutura aqui, tá? Longa história. Dessa estrutura saem várias inervações que fazem com que a gente perceba o som. Então existem 2 vias aqui, ó. Uma via longa, que tem vários, em vermelhinho aqui, tem várias etapas, que leva a gente a entender as coisas, tá vendo? Memorização, discriminação, ou seja, quando a gente ouve um som, o som gera um estímulo nervoso que passa por essa sequência aqui e faz com que a gente fale, isso é um som de caminhão, isso é um som de buzina, isso é a voz da minha mãe, etc. A gente entende e a gente sabe, a gente fala, eu acabei de ouvir um som de um carro de pamonha. Então, talvez está passando um cara de pamonha aqui na rua. É isso aqui. Porém, existe um segundo caminho aqui, ó, que é rápido, tá vendo? Tem 1, 2, já foi. É super rápido essa via aqui e ela é involuntária. Então, dependendo do tipo de grave, médio, agudo que tiver lá, dependendo do nível de sinal que tiver, enfim, várias questões, você começa a estimular uma resposta corporal, a nível de hormônio e tudo mais. Ou seja, mesmo que você odeie a letra, seu corpo vai sentir e vai responder a ela, por causa do ritmo. E aí gera aquela coisa, fala, meu Deus, eu odeio essa música. Por que você odeia essa música? Porque a letra é ruim. Pô, tá cheio de texto ruim de blog, no Facebook, Twitter, você não tem ódio deles. É porque o texto não vai fazer com que o seu corpo gere uma reação fisiológica àquilo, a música vai. Então, dependendo do tipo de equalização que a gente usar, do tipo de compressão que a gente usar,
a gente vai começar a estimular essas sensações. Essas sensações vão ficar cada vez mais fortes. Elas vão ser estimuladas e vão gerar na gente uma sensação, uma coisa, como a gente pode dizer, uma urgência de movimento, tá? Quer ver um exemplo? Vamos pegar, antes de eu seguir essa ideia, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Eu vou te mostrar duas mixagens aqui, não foi eu que fiz nenhuma das duas. É a mesma música, dois artistas diferentes, tá? Que vai ficar mais alto do que as que a gente estava ouvindo até agora. Uma é o do Fallacy, cantando Spread of Fire, e depois o Angra cantando Spread of Fire. Diferenças entre as músicas de performance? Muito poucas. Bem pouquinha. A música é tocada basicamente da mesma forma pelos dois. Diferença de timbre, assim, alguma diferença, mas nada assim que você fala, meu Jesus Cristo, é outro arranjo. Não. São duas versões próximas, apesar de que existem várias diferenças. Mas eu quero que você se prenda um pouco mais a sensação que cada uma delas causa. Você vai reparar que uma delas vai sentir mais tenso, mais fechado, mais, nossa, tem alguma coisa me sufocando. E outra vai soar um pouco mais, estou ouvindo a guitarra. Estou ouvindo. Vai ter uma coisa menos resposta emocional. Repara, eu vou pegar o mesmo trecho das duas, tá? Segunda versão. Reparou como é que essa segunda versão aqui, ela soa um pouco menos tensa do que a primeira? Como é que a primeira é mais nervosa, mais carrega, a gente fica menor, dá uma coisa no corpo, arrepia, a gente dá várias sensações. A segunda, não, a segunda a gente fica meio, interessante, estou vendo aqui a banda tocando, saca só. Por que isso acontece? Porque, deixa eu deixar a tela aqui. Por que exatamente isso acontece? Porque uma delas está carregando com tanto estímulo aqui, essa via verdinha aqui, ó, esse caminho rápido, está tão sobrecarregado aqui, tão rápido, de uma forma tão eficiente, que enquanto a gente está tentando entender o que a gente está ouvindo, que é aqui em cima, o nosso corpo já está reagindo a isso. Então a gente vai ouvir com essa reação do corpo acontecendo. A gente fica arrepiado, fica sentindo meio, nossa, tá meio pesado, tá denso, tá fechado, tá exprimido, tá com pressão, tá com energia. A gente sente essas coisas. A gente está sentindo isso no nosso corpo e ao mesmo tempo a gente está ouvindo. A outra não carregou tão forte esse lado aqui, carregou um pouco mais aqui em cima. Então a gente tá, legal, estou ouvindo o bumbo, estou ouvindo o piano, a guitarra, estou ouvindo o prato, enfim, você tá ouvindo, você não tá tão carregado, não tá tão emocionalmente carregado. Ari, mas de onde que vem isso? Me explica melhor de onde vem essa ideia. Cara, os bebês, eles ouvem bem, todo mundo já foi um bebê um dia. Desde antes de nascer, as crianças cantam, gritam, choram com a mãe deles. Isso é um fato. Quando tá um papai tocando violão pra mamãe, a mamãe fica toda feliz. Ó, que lindo, mas que papai, gente boa, tá tocando um violão pro filhinho. Que lindo, mas que bonito, quanto amor, quanto carinho. Isso evoca nela um monte de sentimentos que são despertados durante a gravidez, sentimentos muito primitivos de pertencimento a grupo, aceitação, famílias, enfim, vários sentimentos aí. E isso tudo gera resposta fisiológica no corpo da mãe, várias respostas fisiológicas. E o bebezinho que tá lá dentro da barriga da mamãe, ele ouve aquele som do papai, ouve a voz do papai, que inicialmente para ele é nada, assim, é mais um som, mas ele fala, engraçado, toda vez que eu escuto esse som, eu sinto uma sensação boa. Toda vez que eu escuto esse violão, esse som desse negócio aí,
imediatamente eu sinto bem, é porque os hormônios estão passando ali, estão passando por ele também. Então, pessoas, todos nós, associamos sons e sentimentos desde sempre. Desde sempre. É natural pra gente isso. Pra todo mundo. É muito natural. Então é por isso que muitas vezes a gente ouve uma música e, cara, rapidinho a gente fala, cara, essa música me emocionou. Outra música a gente ouve e fala, cara, isso não dá nada, isso parece que não causa nada. Exatamente. Tudo isso aí por causa dessas associações que a gente faz no nosso cérebro. Mas mesmo que a gente não goste de algumas músicas, elas vão despertar na gente resposta fisiológica. E a gente tem que ter isso claro pra gente. Existem artistas que vão querer uma música super cerebral, super mental, super lógica. E uma coisa, tudo parece um exercício de cálculo. E ele não quer resposta fisiológica, ele não quer que você fique emocionado, ele quer que você fique admirando a linda dicção das palavras dele. Então, como é que a gente mixa uma música dessa? Cara, evitando criar na mixagem situações que vão deixar a pessoa arrepiada, a pessoa tremendo, a pessoa com medo, a pessoa empolgada. Não, vai tirar todos esses elementos, vai deixar a voz hiper destacada, vai criar uma atmosfera da voz que cria várias associações racionais, ou seja, essa voz parece aquele ator naquele filme. Isso. O que tem na voz daquele ator daquele filme? Que é uma referência que o cliente pode trazer pra gente. Cara, na voz daquele ator, é uma voz que tem muito 700 Hz, tem pouco 200 Hz. Então a gente vai no cantor lá, na voz do cantor, aumenta 700, diminui 200, usa um reverb parecido com aquele, enfim, um monte de coisas que vão fazer essa associação na audiência. E a audiência vai falar, cara, é engraçado, esse cantor tá parecendo aquele ator daquele filme. Perfeito, era isso mesmo. Em outros casos, outros artistas, não, eles vão querer arrepiar, vão querer que a pessoa fique chorando ouvindo a música, vão querer que a pessoa grite quando ela ouvir aquela música, que ela saia dançando, que ela comece a mexer na cadeira. Cara, cada artista tem uma proposta, por isso que a gente precisa tomar a decisão a partir do que o artista precisa, do que o artista quer, porque existem caminhos para seguir para diferentes propósitos. Então, como a gente pode seguir para fechar já essa conversa aqui, que já foi super produtiva, a gente vai ver esse resumo, que é extremamente valioso, sobre instintos e música. A resposta em frequência permite a gente um processamento qualitativo, ou seja, o que eu estou ouvindo? Isso é um violão ou isso é um carro passando na rua? Isso é um avião que está passando no céu ou é o despertador do meu telefone? A resposta em frequência diz isso. A margem dinâmica é o impacto. É aquele negócio, já viu quando vai explodir bomba no filme? Fica assim, pi, 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 vai aumentando? Então, essa distância entre os transientes, a intensidade entre os transientes, a força de transiente, a relação entre nível médio sinal e transiente, ou seja, a margem dinâmica, isso vai dizer pra gente, vai causar essa sensação de, se eu fosse você, eu corria agora. Se eu fosse você, eu andava, eu saía daí agora, porque o trem tá desmoronando, é agora. Não é assim, não é a rachadurazinha na parede. Não, esse muro tá caindo, é agora, foge. A margem dinâmica dá isso daí pra gente. A localização imagem estéreo define onde a nossa atenção tá. Se a gente tem uma música que tem uma mixagem e tem na caixa na direita, no panorama na direita, tem um violão super importante para mix. Do outro lado esquerdo não tem nada, só tem sons para preenchimento. E no centro tem uma pessoa cantando, mas o violão começa a chamar a atenção. O que acontece? A nossa atenção vira para o violão. A gente vai começar a prestar atenção no lado direito e esquece o lado esquerdo. Ou vice-versa. Então, o posicionamento dos instrumentos no plano estéreo ajuda a gente a definir onde que está a nossa atenção para que a atenção de quem está ouvindo a música seja conduzida ao longo da música. A questão dos ciclos, a previsibilidade, a gente é uma máquina de perceber ciclos. Então, começa assim, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tá, tum, tum, tá, tum. Você já pegou esse ciclo. A tendência de você começar a distrair, porque você começou a ouvir esse ciclo repetidas vezes, é muito grande. Então, é importante a gente tomar cuidado numa mix, a gente começar a ouvir as coisas musicalmente. Olha, tudo bem, tem o timbre do violão, tem o timbre da guitarra, mas você reparou que essa bateria tá repetindo o tempo inteiro? Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Se essa bateria ficar muito destacada, essa música vai ser uma música repetitiva. Então pode ser que o que a gente faz?
sem mudar a bateria. Você às vezes aumenta o volume, às vezes abaixa, às vezes traz um outro instrumento para cortar esse ciclo, tá, e aparece um solo, você dá um grau nesse solo, para essa previsibilidade desse ritmo sair da cabeça de quem tá lá, e depois volta. Então você não vai manter tudo em equilíbrio perfeito, porque quando você faz tudo em equilíbrio, muitas vezes você vai acabar caindo nessa situação de criar uma situação altamente previsível e que a pessoa vai ficar rapidamente, ela vai ficar dispersa, ela vai esquecer que ela está ouvindo aquilo. E a questão das associações. Associação é muito importante, gente, é muito importante a associação. Sons e vozes, música, né? Estão sempre associados a emoções, mesmo que seja o tédio, lembra disso. Eu, por exemplo, tenho uma tendência a achar o máximo coisa de anos 80. Acho incrível. Por quê? Ué, eu era criança nos anos 80. Cara, a infância é a época mais intensa da nossa vida. Eu acho o máximo coisa de anos 80, anos 90. Eu era adolescente nos anos 90. Cara, épocas mais incríveis da vida. Época que a gente tem mais energia, que a gente tem mais curiosidade, que a gente tem um olhar puro para as coisas, que as coisas impactam a gente sem preconceito nenhum e a gente simplesmente se deixa levar. Época que a gente tem a nossa família perto, eu pelo menos tinha. Nossos pais, nossos irmãos, enfim, todo mundo perto, é tudo feliz, não tem boleto para pagar, não tem preocupação, não tem. Cara, é uma época mágica. E essa época mágica, na minha cabeça, está associada àquele som de anos 80, de anos 90. Four Non Blondes, essas coisas. Uma coisa meio Depeche Mode, Ahá, esse tipo de música que tem aquele Pet Shop Boys, tem aquele tipo de sintetizador bem clássico de anos 80. Uma pessoa que não era criança nos anos 80 pode ouvir falar, meu Deus, coisa brega, esse reverb, esses reverb lexicon, meu Deus do céu, que coisa exagerada. Por quê? Ele não foi impactado, não tem associação. Então, toda vez que a gente está mixando a música, a gente tem que prestar muita atenção na associação que é feita, no conceito que está sendo utilizado. Por isso aqui no Bora Mixar a gente tem um bloco, um módulo inteiro, um pilar, é o conceito. E o conceito tem a ver com o público. Um público que tem, sei lá, 12, 13 anos hoje em dia, 2021, talvez não vá haver graça nenhuma numa coisa de anos 80. Eu tenho, porque é da minha época. Eu gosto, eu lembro, eu tenho associação. Uma pessoa jovem talvez não tenha a mesma associação. Então, quando a gente está mixando, a gente não pode simplesmente usar mixagem da nossa cabeça. Mixagem tem que ter, e a produção, o arranjo, tem que ter esse lado do artista e do outro lado o público do artista. E a gente está juntando os dois. É isso que a gente faz, a gente leva o artista até o público, a gente está juntando as duas partes. Então, nesse sentido, as associações que o artista quer que a música dele seja feita, as associações que o artista quer que o público perceba na música dele, precisam estar combinando o tempo todo. Dessa forma, a gente pode fechar essa conversa aqui falando sobre algumas ferramentas. E agora é uma questão para a gente começar a pensar futuramente. Quando tiver um equalizador, 2 equalizadores aqui, por exemplo, né? E a gente tem aqui um Pultec, tem esses 3 controles aqui que controlam o grave. O que isso quer dizer? Vai aumentar graves. Cara, existe um significado psicobiológico para isso. O que o grave representa pra gente? Representa no nosso instinto a sensação de perigo iminente, um terremoto, maremoto, desconforto abdominal. Cara, o nosso intestino, ele funciona, se eu não me engano, acho que ele é 20 Hz, alguma coisa. É super grave, né? É uma frequência grave. Então, essa urgência de se movimentar. Então, quanto mais a gente vem aqui no Pultec e começa a colocar grave no negócio aqui, escolhe aqui a frequência e dá o grave, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a pessoa querer movimentar, querer sair, tirar o pé do chão e dançar. E grave faz isso, tem essa força. O médio, a melodia, o que ela faz? A percepção de nuance, intenção, a sensação de estar sendo conduzido. Então, é muito difícil a gente tomar a atenção da pessoa com um som muito agudo ou com um som muito grave. Com um som muito agudo, a gente chama a atenção, mas a gente não retém a atenção. Com um som muito grave, a gente coloca em movimento, mas a gente não mantém em movimento. O que mantém a atenção, o que mantém o movimento é o médio. Por isso que é preciso a gente ter um cuidado muito grande com o equilíbrio de graves, médios e agudos, porque é no médio que você vai conseguir reter a atenção da pessoa. Timbre de voz, solos, timbre de saxofone, tudo isso é médio. Guitarra, tudo isso é médio. Não é com subgrave. Você vai conseguir com o médio, as melodias. Então, quando a gente vem aqui no SSL
e trabalha a região média aqui, ó, a gente está trabalhando a atenção da pessoa. Esse aqui é colocar ela para movimentar. Esse agudo aqui, chamar a atenção, deslocar a atenção, novo foco de atenção, é aqui. E esse daqui, manter a atenção. Esse aqui, manter a pessoa movendo, manter o ciclo acontecendo. E dessa forma, a gente começa a enxergar os equalizadores de outro jeito. Seguindo esse mesmo raciocínio, a gente vai ver o compressor, tem 4 famílias, 4 modelos dele, de 4 topologias diferentes de circuito de compressão, de outra forma também. Por quê? O compressor altera a margem dinâmica e a gente viu que o maior impacto leva a uma maior ativação de uma via lá, uma via auditiva mais rápida. Quer dizer, se a gente começa a falar 1, 2, 3, é uma coisa, se dá um outra coisa. Esse impacto chama atenção. Então o compressor ele trabalha essa sensação de impacto. Então quando a gente está trabalhando no compressor, por exemplo, a gente vem aqui no 1176 aqui, muda o ataque, o release e tal, e o negócio fica mais pulsante, fica um som mais pulsante. O que a gente está fazendo com isso? Está ativando mais uma via do que outra. Por isso quando a gente ouve uma música igual aquela do Edu Falassi, ela é uma música que causa mais reação na gente, instintiva, do que a versão do Angra, por causa da forma como a compressão está sendo utilizada ali. Tá? Contraste dinâmica desloca a atenção, a gente falou, e essa sensação de contenção, de estar sendo pressionado, do chão, do teto tá abaixando na sua cabeça, tá enchendo de água, que você vai ser sufocado, enfim, isso tudo é compressão. Essa é a sensação que a gente quer que o público tenha quando ele ouvir a música. Se for, massa, top. Não é, olha, você seguiu o caminho errado, tem que tirar a compressão desse negócio. A compressão tá atrapalhando a sua vida. A margem dinâmica tem que ser maior para parecer que é mais relaxado, mais amplo, mais abrangente o negócio. Existem processadores que fazem alterações na margem dinâmica e na resposta frequência, mas de outra forma. Por exemplo, delay, distorção, stereo image, reverb. Cara, eles trabalham essa de outra forma, eles alteram a natureza do som de uma forma combinada, combinando resposta frequência, combinando margem dinâmica, imagem estéreo, e é uma outra abordagem, é como se a gente dissesse, a gente tem uma caneta e a gente tem um pincel, os dois servem para escrever, os dois servem para desenhar. Às vezes o pincel é mais importante, isso aqui é como se fosse um pincel, às vezes o compressor, que é como se fosse uma caneta, é mais importante. Então, às vezes, frequentemente a gente combina os dois, mas o uso, a escolha dessas ferramentas, a decisão por essas ferramentas, deve se basear nisso. Eu preciso de mais energia para quê? Para soar mais relaxado, para soar uma coisa mais ampla, para soar uma coisa mais fechada, mais claustrofóbica, para soar uma coisa super limpa, super... Nossa, gente, que limpeza! É para trazer uma referência, por exemplo, quem gosta de anos 80 igual eu, tem que ser especialista em reverb e delay, porque é o que mais usa naquela época, tem muito delay, muito reverb. Então, usando essas ferramentas, a gente cria associações e assim vai. E existem outras ferramentas, por exemplo, limiter mid-side multibanda, compressor por faixa de frequência, equalizador dinâmico, saturador por faixa de frequência, o próprio de-esser. O que essas ferramentas fazem? O que o equalizador e um compressor fazem. Porém, eles fazem num grau de detalhe melhor. Eles são mais... É como se dissesse. É como se o equalizador e o compressor fossem uma coisa mais geral, mais grosseira, e essas ferramentas fossem ferramentas super mais específicas para pequenos ajustes, microajustes, e a gente sabe que de pouquinho em pouquinho a gente vai longe. Então essas ferramentas são importantes, mas elas servem para fazer pequenos ajustes, ajuste fino. Né? Então, o ajuste fino de um limiter é esse aqui. O ajuste fino de um equalizador é esse daqui. O ajuste fino de um compressor são esses daqui. Essa é a ideia. Né? Esse é o ponto. Bacana. Então, como é que a gente pode falar aqui uma regra simples do efeito subliminar para a gente usar nas nossas mixagens, nas nossas produções? Quanto pior a percepção, mais forte o efeito. Essa é a ideia. Traduzindo, nos extremos grave e agudo, o efeito é maior. Nas equalizações, com o fator de qualidade do corte mais abrangente, o Q mais abrangente, e nas compressões mais suaves também. Ou seja, quanto mais suave for, mais fácil vai ser criar esse efeito. Vai chegar um ponto que você vai começar a comprimir, a pessoa falar que esquisita, essa voz está distorcendo. Ih, pegou, não funciona mais com efeito subliminar. Vai chegar um ponto que a pessoa fala,
Engraçado, essa mixagem que você fez, você tá com um som bem grave, né? Ih, deu ruim. Pegou o seu truque. Pegou o truque totalmente. O leigo não pode pegar esse truque. O leigo não pode chegar ao ponto da informação chegar ao nível consciente do cérebro dele e falar: essa mixagem aqui tá bem grave, né? Não, se ele sacou isso, deu ruim. Não é mais efeito subliminar, não, porque ele tá percebendo, passou para dentro da atenção da pessoa. Para ser subliminar, ele não iria perceber, falar: tem um negócio legal nessa música aqui, tem um lance massa. Isso. Enquanto ele tá falando que tem um lance massa, que tem um lance legal, tá tudo certo. Então o efeito ele é sutil. Por isso que a gente fala, é importante que você consiga perceber essas sutilezas, essas nuances, para que você consiga criar esse efeito subliminar todas as vezes que você for mixar. Como que a gente usa isso? Como se fosse um efeito colateral de um outro processamento. Ou seja, existem equalizadores que eles trazem um pouco de saturação, um pouco de... Enfim, eles defasam um pouquinho o sinal, enfim, tem algumas coisas assim. E a gente usa isso de propósito, tá? A gente escolhe o compressor, a gente vai escolher um compressor que ele comprima e, ao mesmo tempo, ele traga um pouquinho da mudança do estado ali que a gente quer. Ou o resultado de, por exemplo, um equalizador e um compressor com uma percepção clara da compressão, mas não da equalização. Eu acho que dar exemplos disso é a melhor ideia que eu posso dar. Vou dar um exemplo aqui para vocês ficar fácil. Eu vou pegar uma mix aqui que não tem nenhum efeito desses. É uma mixagem bem feita, mas ela não tem nada nesse sentido. Ó, essa daqui, ó. Vamos tocar essa aqui. Ó. Tá, então o que tem? Bateria com som de bateria, guitarra com som de guitarra, aquilo que a gente falou aqui. Nada demais. Não tem realmente nada demais. Tá aqui tá super simples, por assim dizer. Tá tranquilo, funciona e é isso aí, tá? Existem alguns efeitos, por exemplo, vamos pegar aqui esse compressor aqui, que tá no Mix Bus, né? Vai ativar e inativar a compressão, um bom exemplo. Saca só, quando eu desligar, essa agulhinha para de mexer e aí ele tá desligado. Quando eu ligar, a agulha aqui vai começar a mexer e ele tá funcionando. Repara a diferença. Ver o tempo cair, tão invariável, e se fosse assim, tão fácil assim, tão fácil. Repara que o volume é o mesmo, não fica mais alto por causa da compressão. Top, ponto pro Ari. Mas repara como é que muda um pouco, como é que quando a gente liga esse compressor, como é que fica às vezes um pouco mais forte, um pouco mais firme, como é que o grave fica mais forte, o agudo fica mais firme, fica tudo mais forte, tá? Mas ele traz também uma sensação. Isso aqui, ó, vai ajudar a gente a entender essa sensação. Isso aqui é o grit, que é o rangido, que é uma saturação, uma distorção, uma pequena distorção do sinal, saturação do sinal, que faz isso que soar um pouco menos linear. Soa um pouquinho menos linear, né? Essa é a ideia aqui. Repara, eu vou deixar esse compressor ligado. Eu vou desligar esse grit aqui. Você vê que vai ter uma pequena mudança na nuance desse som aqui, ó. Ontem eu quis sentar do seu lado e ver o tempo cair, tão invariável. Mas repara que ainda é um efeito muito sutil e muito levinho, porque aqui não é uma mixagem planejada para esses efeitos terem espaço. Aqui é uma mixagem baseada nesse tum, pá, tum, pá. Isso é o principal aqui. A atenção da gente vai estar tão focada nessas coisas e todos os timbres aqui foram concebidos, foram criados para soar tão tão puros no sentido assim de onde eles vieram, de como eles vieram, que, enfim, não tem muito espaço para isso. É um efeito muito pequeno. Vamos ver aqui numa outra mix dessa mesma música. Você repara que aqui o processamento é bem diferente,
vai trabalhar o mesmo trecho, tá? Você vê que tem bem mais processamento. Eu vou pegar o mesmo compressor do Mix Bus. Vamos ver como é que soa. Sim, Ah, tem um master aqui que eu vou desabilitar. tão fácil assim ficar. Meia hora vai passar, tudo em volta. Reparou? Quando liga, ele dá um wow, ele sobe mais. Reparou como é que esse compressor está reagindo mais rápido? Quando a gente liga e desliga ele, como é que. Oh, mudou. Ficou um pouco. Aí a gente desliga. Tá, ele. Opa, você ligou esse compressor. Super sutil. Por quê? Tem tanto efeito subliminar ao longo desses canais, é tanto e tanto e tanto, que quando a gente está nesse último estágio aqui, porque esse daqui também está trazendo umas uma resposta subliminar, um estímulo subliminar, também acaba fazendo com que tudo aquilo que veio ali, que está mixado aí para trás, tudo aquilo suba à tona ainda mais rápido, né? É aquela história que eu falei, você vai de um em um, em um, em um e vai empilhando. E a tendência é que nos canais onde existe uma grande confluência de outros canais, por exemplo, Mixbus, onde está entrando no Mixbus todos os canais da mixagem, todos os canais da mesa estão ali, se cada um deles está levando um pequeno efeitinho, nesse Mixbus vai ter um efeitão grande. Por isso que é preciso a gente treinar através das reuniões e tudo mais a nossa percepção para isso, porque a gente precisa ser capaz de perceber um efeito quase invisível, quase imperceptível nos canais, para que seja um efeito subliminar no Mixbus. Porque se a gente ouve nos canais a diferença, fala, oh, beleza, 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 quando chegar nesse Mixbus, que é a soma de todos, vai ser uma diferença dessa altura aqui, tá? E a gente não quer isso. Tá? Então vamos ver o que mais temos aqui, algumas coisas, várias coisas. Por exemplo, olha o som dessa bateria aqui, ó. Vou pegar o som da bateria. Mixmaster bateria, ó. Agora vamos adicionar um negócio nessa bateria aqui, quer ver? São esses dois aqui, ó. Aqui. Olha que interessante quando eu adicionar esses dois aqui, ó. Vamos colocar para essa bateria também o reverb. Cadê você? Tá aqui, ó. Reverb da bateria, tá? Olha que interessante quando eu somar o reverb da bateria e esses dois no som da bateria. E uma compressão paralela da bateria também. Saca só que interessante. Você fala, que interessante, essa bateria não tá com um som de bateria, um som pulsante de bateria. Não, porque tem outros instrumentos na mix. E se eu fizer isso, o som super de bateria vai engolir o som dos outros instrumentos. E eu preciso, falo, por que você está fazendo essa distinção? Por que você está levando a bateria tão longe, deixando ela com um som tão magrinho e completando com esses efeitos e deixando esse espaço todo para os outros instrumentos? Porque eu preciso desse espaço que eu tirei da bateria na margem, na resposta em frequência, eu preciso desse espaço para colocar os outros instrumentos com seus respectivos efeitos subliminares. Aí no final soa. Ontem eu quis sentar do seu lado. Olha que interessante, nessa parte da música eu adicionei esse som aqui, ó. Cadê? Deixa eu colocar aqui esse aqui com esse aqui, né? Cadê? Ups. Tão invariável
Assim, deixa que eu tenho que fazer um negócio que eu fiz aqui, ó. E se fosse assim, tão fácil assim. Tá. Ah, tá, entendi. Porque eu formatei isso aqui, eu vou mostrar no outro arquivo aqui que vocês vão entender. Se reparar, aqui vai ser mais fácil nesse aqui, ó. Esse plugin aqui tá bloqueando o negócio. É nessa volta aqui, ó. Tá do seu lado. Repara que tem o tum, pra, tum. Repara que vai ter um som de palmas aqui. Na primeira vez não tem. Seu lado e ver o tempo cair. Segunda vez. Cair, tão invariável. E se fosse assim. Reparou? Agora tem um som de pra, tem palmas aqui. Por quê? Cara, a música que a pessoa começa cantando solitária, sozinha, eu quero metade do quadro, com sons esquisitos e vai voltando. Então a ideia de colocar palmas é a ideia de envolver ainda mais. Pô, já começou ali, na segunda parte entrou o baixo, entrou todo mundo bacana. Na terceira parte, palmas. Na outra parte, uma outra coisa, vai trazendo elementos. A pessoa tá prestando atenção no que ele tá cantando, então ela sente essa sensação. E o que é a sensação de ouvir todo mundo batendo palma? Qual a associação que todo mundo faz? A gente não vai imaginar uma pessoa, cada uma sozinha, batendo palma. A gente vai imaginar várias pessoas aplaudindo. Ou seja, é como se dissesse, inconscientemente, a gente está reforçando a mensagem. Cara, tá lindo o que você tá fazendo. Você não tá sozinho. Tá todo mundo aqui com você. Ó. Todo mundo já chegou. Você começou a desenhar no metade do quadro. Todo mundo chegou. Todo mundo já tá com você. Todo mundo tá cantando aqui. Todo mundo tá batendo palma com você. Tá todo mundo te aplaudindo. Todo mundo te apoiando. Aí você fala, poxa, que legal, que emocionante. Essa é a ideia. Né? No final dessa mix aqui, olha que interessante. Vou mostrar um outro troço aqui pra vocês. Pra gente poder fechar essa conversa. Aqui é a automação da voz, né? Tem duas músicas aqui, por isso que aqui não tem. Olha só, a voz a gente veio automatizando aqui, ó. Repara que interessante. No início aqui a voz estava com bastante automação aqui. Eu quis sentar do seu lado e ver o tempo cair. Tão Tá? Mas chega no final da música, aqui ó, na parte final da música, zero automação. Vê como é que a automação vai ficando menos automação, menos e menos. Por quê? Porque o cantor mudou a dinâmica dele. Eu quis mais que um pedaço. Ontem bebi as águas de mar. Tá? Ele vai cantando, ele vai ficando emocionante, emocionando até o final. Eu quis metade Aqui. do. Qual que é a característica de uma pessoa emocionada? Que ela perde o controle. Se eu ficar automatizando a emoção dele, eu tô controlando ele. Tá controlando o que ele tá sentindo. Tô controlando ali a expressão emocional dele. Se eu deixo ele solto, vai ter um momento baixinho, vai ter um momento alto, vai ter um momento que vai saturar, vai ter um monte de momentos. Porque isso é uma pessoa emocionada. Então, eu agindo assim, tirando a automação e deixando na boa, eu tô deixando ele se expressar, falar do jeito que quiser, do jeito que sentir à vontade, cantar, se emocionar, desafinar, fazer o que quiser. Isso tudo conta emocionalmente. Conta. Do ponto de vista do áudio, vai ficar horrível, porque tava a voz toda linear, bonitinha, de repente começa alto, baixo, a afinação foge. Cara, e daí a pessoa tá emocionada, você não percebeu que ela tá emocionada? Que ela tá cantando com emoção, com coração e tudo mais, isso vai impactar muito mais do que controlar a afinação e automação até o último minuto, tudo bonitinho, tudo controlado e tchau, ninguém vai gostar, ninguém vai querer. Isso aqui as pessoas falam, poxa, o cara tá falando um negócio sério. Fica inclusive uma reflexão para depois que a pessoa ouve a música, poxa, eu ouvi uma música que me marcou. Por que te marcou? Por causa disso. Então, vocês viram como é que ao longo dessa nossa conversa aqui, né? Como é que
como é que uma mixagem, ela pode, não só a mixagem é a produção musical como um todo, como é que ela pode se beneficiar tremendamente desse processamento subliminar. E o quanto é importante a gente dominar essas técnicas, o quanto é importante a gente entender esse processo. E a forma de aprender isso, a forma mais efetiva, é passando por uma supervisão, como é o caso aqui do Bora Mixar, onde está esse vídeo. Esse vídeo é uma das aulas, uma das poucas aulas do Bora Mixar, porque o nosso foco nesse treinamento não é te dar aula, não é eu ficar falando horas e horas e horas para você. O foco é eu entender o seu momento, é eu entender o que está acontecendo com você, o que você já sabe fazer, o que você faz bem, o que você ainda não faz tão bem, onde você pode melhorar e como a gente pode ir treinando juntos nas nossas reuniões para que você consiga perceber todas essas emoções nas mixagens e produções que você estiver dirigindo, para que você consiga extrair o melhor de tudo aquilo que você já tem. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui, um forte abraço e até breve.